Vida saudável é uma questão de escolha. Para você que já compreendeu a importância desta frase, ou para você que está desejando alcançar uma vida forte, produtiva e duradoura, parabéns. Seja muito bem-vindo a esse canal. O colesterol é inimigo ou aliado do coração? O que é o bom e o mau colesterol? Por que essa nomenclatura não é correta? Remédios para baixar o colesterol são a solução? Se esse tema lhe parece interessante, dê o seu like e se inscreva no canal. Se for relevante para você, talvez seja também para outras pessoas. Então, eu peço que você compartilhe esse vídeo, pois isso gera o aumento do engajamento da plataforma, aumenta a visibilidade e, claro, atrai novos seguidores. Então, vamos lá. Na segunda metade do século XIX, acreditava-se que, como o infarto agudo do miocárdio era fatal, e com isso não havia a preocupação de correlacioná-lo com sintomas e nem com diagnósticos explícitos. No início do século XX, se descobriu que o infarto tinha vários graus de evolução e, portanto, era passível de tratamento. Porém, os distúrbios cardiovasculares no início do século XX não tinham destaque porque não havia um número considerável de pessoas que apresentassem essa disfunção. Passados meio século, o número de casos disparou assustadoramente e até hoje ainda são a causa principal de morte em todo o mundo, sendo a forma mais comum a doença cardíaca coronária, que afeta os vasos sanguíneos que fornecem sangue ao músculo cardíaco, levando-os ao estreitamento e, consequentemente, diminuindo o fornecimento da quantidade de oxigênio ao coração. O cardiologista Paul Dudley White, um dos fundadores da Associação Americana do Coração, era um ferrenho defensor da medicina preventiva. Afirmava que exercício, dieta e controle de peso eram fatores importantes na prevenção das perturbações cardíacas. Ele dizia que o infarto após os 80 anos era uma bênção, mas antes dessa idade era uma falha da medicina. Um fato interessante é que no início do século XX se consumia basicamente gordura saturada e as perturbações coronárias quase nem existiam. Em meados de 1970, porém, ela já era a responsável por quase 41% de todas as mortes nos Estados Unidos. No período de 50 anos, o consumo de gordura saturada reduziu aproximadamente 25%. O uso de manteiga foi reduzida em torno de 77%. A ingestão dos óleos vegetais aumentaram mais de 300%, enquanto o de açúcar aumentou em quase 60%. Então, o que realmente provoca a aterosclerose? Essa situação crônica e inflamatória que causa o acúmulo de placas de gordura nas paredes arteriais. Para isso, precisamos entender o que fisiologicamente acontece em nossas artérias e como os nutrientes se comportam em nosso organismo durante esse processo. Em outras palavras, a aterosclerose é a deposição de lipídios na camada interna da parede das artérias, formando as chamadas placas de ateroma, que podem ser pastosas ou fibrosas, diminuindo o calibre do vaso sanguíneo, caracterizando o risco cardiovascular. É também caracterizada por alterações do acúmulo de lipídios, carboidratos, componentes do sangue, células e outras estruturas. No Brasil, é responsável por 25% dos óbitos. Temos basicamente 3 tipos de alimentos: os carboidratos, as gorduras e as proteínas, que fornecem a energia necessária para a manutenção das atividades corporais, através da transformação desses nutrientes em combustível biológico, a fim de que a estrutura funcional do organismo aconteça de forma ativa e íntegra. Meditarei nesse vídeo sobre 2 delas, os carboidratos e as gorduras. Os carboidratos são essenciais para o bom funcionamento do sistema nervoso central, mas na sua ausência, as gorduras desempenham esse papel de forma adequada, através de adaptações metabólicas,
na utilização de cetonas como demanda de combustível. Os carboidratos fornecem energia através da glicose por meio de um processo denominado gliconeogênese, que ocorre no fígado e é sintetizada por compostos como carbono, glicerol, piruvato, lactato, aminoácidos. Depois de absorvida no intestino delgado, a glicose é utilizada como energia pela célula e armazenada como forma de glicogênio no fígado e nos músculos, ou, quando não utilizada, é transformada em gordura para armazenamento energético. As gorduras são cadeias de hidrocarbonetos não solúveis em água que podem ser simples, compostas ou derivadas. As gorduras simples são os ácidos graxos saturados e insaturados. As gorduras compostas são os glicolipídios, que são os ácidos graxos ligados a carboidratos e nitrogênio, e as lipoproteínas. As mais conhecidas são a HDL e a LDL. Das gorduras derivadas, a mais conhecida é o colesterol. Porém, não é essencialmente uma gordura, como veremos mais adiante. Para muitas pessoas, o colesterol é o vilão, é o alto fator de risco para o entupimento das artérias e, consequentemente, o devastador da saúde das pessoas. No entanto, é preciso analisar mais profundamente esse conceito, até porque há 3 parâmetros que gosto de apontar para se obter uma vida mais saudável: insulina baixa, triglicerídeos baixo e HDL alto. Vejam que eu não cito nível de colesterol como indicador de saúde. O colesterol é um lipídio derivado das gorduras, um esterol encontrado no tecido animal que não apresenta ácidos graxos, mas compartilha de características físicas e químicas da gordura. Portanto, o colesterol não é uma gordura, mas sim um álcool com estrutura semelhante à de um hormônio que se torna hidrossolúvel quando ganha a capa de uma lipoproteína. E por esse motivo não pode se aderir à placa ou à rugosidade endotelial. Portanto, é equivocado dizer que o colesterol causa a aterosclerose. E eu vou explicar melhor durante essa explanação. O colesterol ele é fundamental durante a formação corporal e absolutamente necessário para a saúde dos órgãos vitais, como o cérebro, o fígado. E a sua abundância é de extrema importância na membrana celular. O corpo é constituído por trilhões de células que interagem entre si. E o colesterol é uma das moléculas que permitem que estas interações ocorram. Sem colesterol não há como uma ativação dos ácidos biliares serem ativadas, o que diretamente desfavorece o trabalho do sistema digestivo. O colesterol desempenha um papel essencial no trabalho cerebral, armazenando cerca de 25% de todo o colesterol corporal, sendo fundamental nas funções sinápticas, ou seja, ele corrobora para que aconteçam adequadamente as conexões nervosas entre os neurônios. Até aqui, acredito que vocês já se convenceu que essa molécula não pode ser um problema, porém, sigo adiante. O estudo prospectivo da população de mulheres, iniciado em Gotemburgo, Suécia, em 1968, teve uma amostra populacional de em torno de 800 mulheres, com idade média de 47 anos e acompanhada até 2012. Esse estudo focou na saúde cerebral. No entanto, viu-se que mulheres com níveis considerados elevados de colesterol não foram consideradas como população de risco. Um estudo com moradores mais longevos da Sardenha, Itália, ocorrido em 2004 e publicado na revista Gerontologia Experimental, conduzido pelos pesquisadores Gianni Pez e Michael Pollan, observou que níveis moderados de colesterol LDL, o considerado ruim, podem estar associados a uma maior longevidade em idosos, incluindo mulheres. Este estudo contradiz a crença convencional de que níveis de colesterol LDL são sempre prejudiciais à saúde. A síntese da vitamina D, fator importantíssimo na função genética, também precisa do colesterol presente na pele para sua absorção adequada. Pesquisa da doutora Stephanie Seneff, da Western Price Foundation, afirmam que o colesterol também contribui nas doações de elétrons durante o aterramento do corpo, quando se está com os pés descalços em contato com o chão, afirmando que esse mecanismo de afinação sanguínea que ocorre nessa permuta eletrolítica pode proporcionar uma proteção natural contra as disfunções cardíacas.
Como vimos, os distúrbios coronários são causados pelos processos inflamatórios das paredes arteriais, que promovem a coagulação sanguínea, fazendo com que a parede endotelial se danifique. Pois é nesse momento que as defesas do corpo entram em ação e a reparação dos danos são iniciados, criando um acúmulo de colesterol na região afetada, porém atuando como um restaurador endotelial. Ou seja, o colesterol é anti-inflamatório natural. E pasmem, o dia 8 de agosto é dedicado para combater o colesterol. O cirurgião cardíaco Lyndon Dwight, autor do livro A Cura para a Doença Cardíaca e a Grande Mentira do Colesterol, afirma que a causa da doença cardíaca está diretamente relacionada com os processos inflamatórios do organismo. Segundo ele, não há nenhuma maneira que faça com que o colesterol se acumule nas paredes dos vasos sanguíneos e cause doenças cardíacas e derrames se o tecido arterial não sofrer algum tipo de dano patológico. Afirma ainda que sem inflamação o colesterol se movimenta livremente por todo o corpo. A ideia de que o colesterol é inimigo do coração começou em meados do ano de 1890, quando o pesquisador alemão Rudolf Virchow, analisando uma placa de ateroma, encontrou nela acúmulo de colesterol, o que, segundo suas conclusões, era a descoberta da causa da aterosclerose. Em 1912, o pesquisador russo Nikolai Anetchikov induziu a formação de placas de gorduras em coelhos, alimentando-os com gema de ovo e óleo de girassol. Mais tarde, em 1954, o também russo David Kristchev comprovava a formação de placas nesses animais, alimentando-os com colesterol e gorduras. 4 anos depois, o fisiologista Ansel Keys publicou um estudo sobre os 7 países, que serviram como base na teoria do colesterol, onde associou-se o consumo de gordura saturada à doença coronariana. A notícia se espalhou rapidamente, mundo afora, gerando medo e, consequentemente, a supervalorização do consumo de gorduras de origem vegetal. Os pesquisadores, no entanto, cometeram um equívoco grave. Os coelhos são herbívoros e por isso não têm a capacidade de metabolização do colesterol ou das gorduras de origem animal, sendo este o real motivo pelo qual formaram-se as placas de ateroma. Estudos então começaram a ser seletivamente analisados com informações no estudo nos 7 países de que as gorduras saturadas eram as causadoras do problema. Quando se soube que foram descartados outros estudos realizados em outros 15 países que mostravam uma análise contrária, revisou-se todo o trabalho. Quando todos os 22 países foram analisados numa meta-análise, a correlação entre níveis ditos elevados de colesterol, formação de placas e doenças cardíacas foi conflitante e os dados foram divergentes. Ainda que Keys tivesse demonstrado uma relação entre doença cardíaca e gordura saturada, sua pesquisa não excluía a possibilidade de que a cardiopatia estivesse sendo provocada em concomitância com outros fatores. Inclusive, alguns anos depois, o pesquisador italiano envolvido também no estudo dos 7 países, Alessandro Menotti, reexaminou dados originais da pesquisa e afirmou que o fator alimentar correlacionado com as mortes causadas por doença cardíaca não era a gordura saturada, e sim o açúcar. O professor de nutrição, o britânico John Youdley, no ano de 1972, em seu livro Puro, Branco e Fatal, afirma que o açúcar é o maior risco de desenvolvimento de distúrbios cardíacos. Ele escreveu: se apenas uma fração dos efeitos que sabemos decorrentes do açúcar fosse atribuída a qualquer outro ingrediente adicionado à nossa alimentação, tal ingrediente seria banido de imediato. Dados como estes foram também confirmados em 2009 pelo endocrinologista Robert Lutz, professor da Califórnia, quando de sua palestra Açúcar, a Amarga Verdade, postada inclusive no YouTube, e o link eu vou deixar contido na descrição desse vídeo. Apesar disso tudo, no ano de 1980, o Departamento de Nutrição dos Estados Unidos lançou um guia alimentar que sugeria a redução de gordura saturada e colesterol. Menos carne, menos manteiga, menos ovos, menos leite natural, por mais massa, arroz, margarina, óleos vegetais, cereais, leite industrializado e suco de laranja. Médicos e especialistas então começaram a recomendar tais alimentos e assim moldaram os hábitos de centenas de milhões de pessoas. A indústria alimentícia adorou a notícia e começou a desenvolver produtos adequados às determinações sugeridas,
Em 1983, o governo britânico seguiu o exemplo norte-americano. Por que então, em vez de mais saúde, as populações até hoje experimentam mais obesidade e doenças como o diabetes e a aterosclerose? O colesterol é levado para diversos tecidos do corpo e se manifesta desde as fases iniciais do desenvolvimento fetal até o fim da vida do indivíduo. Ele é obtido de duas formas: por meio de síntese celular, no fígado, em torno de 70%, e por meio da dieta, que corresponde somente a 30%, que não interfere de forma importante nos níveis sanguíneos. Como ele é insolúvel no sangue, precisa de um transportador sanguíneo específico. As lipoproteínas carreadoras mais conhecidas é a LDL e a HDL, onde, influenciado pelos níveis de insulina, suas funções são determinantes para o nosso controle fisiológico. A lipoproteína de baixa densidade, o LDL, é a principal carreadora de colesterol para as células, e a lipoproteína de alta densidade, HDL, transporta colesterol das células para o fígado, de onde é excretado para a bile. Na maioria das células, os receptores de lipoproteínas são autorreguladores, ou seja, quando alcança um nível de colesterol necessário, a célula bloqueia a síntese ou a exposição de receptores para que não haja um acúmulo desnecessário. O colesterol é fundamental para as membranas celulares, proporcionando-lhes fluidez e dando um aspecto gelatinoso que impede a rigidez membranal. Por isso, também a importância de manter o corpo hidratado, pois a desidratação aumenta os níveis de LDL, levando o médico muitas vezes a receitar medicamentos que baixam os níveis de colesterol. É importante saber que a LDL foi descoberta pelos médicos norte-americanos Michael Brown e Joseph Goldstein. Foram eles que identificaram os receptores de LDL intracelular e como o colesterol é transportado do fígado para as células. Perceberam que o aumento desta lipoproteína estava ligado ao surgimento de doenças cardiovasculares, e o que fez com que a área médica procurasse medidas para reduzir o índice da LDL. Porém, no livro O Mito do Colesterol, os autores Baldwin e Sinatra deixam claro que nem todas as partículas de LDL são iguais. Há dois tipos de lipoproteínas LDL, os padrões A e B. O padrão A é inofensivo, não causa nenhuma consequência anormal, desde que não seja prejudicada pela oxidação por meio dos radicais livres. O padrão B é uma molécula pequena, dura e densa, que por sua vez pode aderir sim às paredes das artérias por uma ação combinada a outros fatores, estimulando sim a formação de placas de ateroma. Como o colesterol é calculado e não medido, o resultado é a combinação entre esses dois padrões, o que para a área médica é tudo igual, mas não é. Uma forma simples de verificar qual é a produção de cada tipo de LDL é olhar para o nível de triglicerídeos em relação a HDL. Se o triglicerídeos é baixo, HDL é alto, a LDL é do padrão A. Se o triglicerídeos é alto e a HDL é baixa, a LDL é do padrão B. Outra forma de verificação está na relação triglicerídeos-HDL, onde o resultado ideal é estar abaixo de 2. Se esse resultado estiver acima de 4, significa que o nível está muito alto e necessita de um cuidado mais apurado. Se estiver acima de 6, significa risco aumentado de aterosclerose. E quanto maior for a resposta dessa equação, maior também é a possibilidade da intervenção médica, como por exemplo o cateterismo. Como me referi há pouco, as LDLs transportam o colesterol do fígado até os tecidos, e as HDLs transportam o excesso de colesterol dos tecidos de volta para o fígado, onde é utilizado para a síntese dos sais biliares. Sinatra e Baldwin afirmam que os exames clínicos não levam em consideração a existência de uma partícula muito pequena, mas extremamente inflamatória, a LPA. Em um corpo saudável, ela não é um perigo, porém, se os reparos inflamatórios são recorrentes, ela é muito requisitada para solucionar a desinflamação tecidual, o que faz a sua concentração aumentar e a deposição de LDL oxidado ser além do necessário. Portanto, para que a LDL apresente níveis elevados do sangue, é preciso que haja uma oxidação na molécula de LDL. Então, a concentração de LPA aumenta, possibilitando alterações em sua composição molecular. Com a migração das células de defesa do sistema imune para o local afetado, este fica repleto de colesterol como uma atitude primária de defesa do endotélio.
No entanto, com depósitos de outras estruturas lipídicas e plaquetárias, a consequência é a disfunção do endotélio, dando início à formação das placas de ateroma. Se o papel do colesterol é de defesa do local afetado, quais então seriam as verdadeiras causas prováveis dessas armadilhas ateroscleróticas? Eu cito 4: a inflamação, a oxidação, o estresse e, claro, o açúcar. A quantidade anormal de triglicerídeos no sangue em relação às lipoproteínas se dá pela opção de muitas pessoas por uma dieta rica em açúcar, nutriente que se obtém através da ingestão principalmente de carboidratos simples. Como vimos, é a dieta rica em açúcar que está correlacionada diretamente com os potenciais problemas de saúde cardiovascular e também neuronal. Para que fique claro, podemos resumir que a dieta rica em gordura proveniente da alimentação aumenta a LDL do padrão A, enquanto o açúcar da alimentação aumenta a LDL do padrão B. Por isso que eu digo que esse conceito de colesterol bom ou ruim é ultrapassado, porém ainda muitos não se convenceram disso. Quando o nível de insulina corporal está alto, o motivo na maioria das vezes está relacionado com uma dieta rica em carboidratos simples. São os doces, guloseimas, refrigerantes, pois geram um aumento rápido da glicose no sangue e uma alta liberação de insulina para compensar o aumento desse açúcar no sangue. A insulina liberada excessivamente na corrente sanguínea corrobora para a formação de triglicerídeos, dificultando o trabalho do corpo em eliminar o excesso de peso corporal, de uma forma especial aquelas gordurinhas depositadas na área subcutânea e visceral. Estudos têm demonstrado que pessoas que apresentam um nível elevado de açúcar no sangue, em torno de 100 a 125 mg por decilitro, apresentaram um risco aumentado de quase 30% na manifestação de doenças coronarianas comparados com pessoas com níveis abaixo de 79. Os triglicerídeos são importantes na função do metabolismo energético. São formados por moléculas de glicerol e ácidos graxos e se apresentam como um dos principais combustíveis para o exercício físico. Sua utilização se dá nas mitocôndrias, sendo carreadas para o interior das células pela carnitina, um aminoácido que dentro da célula separa-se dos ácidos graxos e sofre processos metabólicos lipídicos, denominados de beta-oxidação. Com isso, ocorre uma produção altíssima de ATP, que em excesso eleva os níveis das lipoproteínas LDL e reduzem os níveis de HDL, o que mostra que os níveis triglicerídicos é que precisam baixar, indicando que eles são a causa quando estão em níveis acima de 150 mg por decilitro. O nível de colesterol é apenas o efeito, a consequência. Se o nível de triglicerídeos está alto, a causa está no consumo abusivo de doces, massas, pães, refrigerantes, óleos vegetais, poliinsaturados, etc. Estudos do professor Walter Willett, PhD da Universidade de Harvard, sobre o hábito alimentar de 48 mil pessoas, concluiu que as pessoas que consomem mais carboidratos refinados têm o dobro de risco de apresentar doenças cardiovasculares, afirmando ainda que os dados até hoje disponíveis não dão suporte à tese de que as gorduras são ruins para o ser humano. Fisiologicamente, o que ocorre é que o fígado sintetiza os açúcares e os transforma em triglicerídeos para que eles possam ser estocados nos tecidos adiposos, servindo como reserva energética. Porém, quando em excesso no sangue, são eles que estão diretamente associados à deposição de gorduras nos vasos e, consequentemente, à aterosclerose, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Outros motivos importantes para o desencadeamento desse processo são o hipotireoidismo, e é preciso saber aqui que o hormônio tiroidiano utiliza a LDL como reparo celular, ou seja, o colesterol carreado pela LDL ele é antioxidante. Outro problema é o diabetes. Outro problema ainda é a homocisteína alta. Aliás, esse aminoácido, quando elevado, faz com que nossas artérias comecem a ser corroídas como um cano enferrujado. Seus níveis elevados estão associados a danos nos vasos sanguíneos e podem conduzir a desordens como hipertensão arterial, ataques cardíacos ou derrames, pois seu excesso tem um efeito negativo sobre a saúde celular. Para reduzir esses índices, é possível utilizar a suplementação das vitaminas B6, B9, B12 com dosagens adequadas para cada pessoa. Um artigo publicado pelo Jornal Europeu do Coração apontou que, após 16 semanas de treinamento físico de 3 a 4 vezes por semana durante 1 hora, resultou em diminuição dos níveis de LDL e aumento dos níveis de HDL e, consequentemente, a queda dos triglicerídeos. Os efeitos protetores do HDL também são citados no artigo Colesterol lipoproteico de alta densidade na doença cardiovascular, efeito do treinamento físico.
e evidenciam ainda mais a importância do exercício físico estruturado por um profissional de educação física devidamente registrado, visando adaptações positivas quanto ao controle dos triglicerídeos. Com o exercício físico adequado, todo o sistema cardiovascular, neuromuscular é beneficiado. Se o colesterol não é a causa, por que as medicações à base de estatina estão sendo tão utilizadas de forma tão comum na prática médica? O que me faz perguntar, o alto teor de colesterol corporal ser um fator negativo para as artérias é uma doença inventada? Nenhum sintoma do colesterol elevado é sentido ou presenciado pelo indivíduo que o apresenta. Diferente de doenças como diabetes e anemia, que são sinalizados por sede ou fraqueza, por exemplo. Os parâmetros atuais mostram para que se obtenha uma boa saúde, o colesterol total não pode medir mais do que 190 mg por decilitro. Se isso acontecer, medicamentos à base de estatinas são clinicamente receitados. Vamos então entender como as estatinas funcionam? A acetil-CoA, um composto intermediário e importantíssimo no processo metabólico celular, é resultado da oxidação total de moléculas orgânicas, como o piruvato, ácidos graxos e aminoácidos. 3 moléculas de acetil-CoA se combinam para formar uma molécula de 6 carbonos, o ácido hidroximetilglutárico, e utiliza-se das vias de mevalonato, da enzima HMG-CoA redutase, que são essenciais para a biossíntese molecular e membranal. As estatinas inibem essa enzima, provocando numerosos efeitos colaterais e inibindo outras substâncias importantes com funções bioquímicas necessárias, como é o caso, por exemplo, da EMA, que está relacionada com a síntese proteica, e os isoprenoides, que são precursores vitamínicos. E essa química negativa pode promover problemas como catarata, macroencefalia, etc. As estatinas podem conduzir a um caos imprevisível a nível celular, semelhante à ação de um vírus de computador que, quando afeta desastrosamente o funcionamento da máquina, apaga certos caminhos ou arquivos do disco rígido. Essas drogas têm seu uso correlacionado com o desenvolvimento do diabetes, pois promove o aumento da resistência insulínica. Isso porque uma parte do excesso de açúcar vai para o fígado, e como função o armazenamento do colesterol e dos triglicerídeos. No entanto, as estatinas bloqueiam as enzimas no fígado que impedem que o mesmo produza o colesterol, fazendo com que o açúcar retorne para a corrente sanguínea, aumentando os níveis glicêmicos no sangue, o que contribui para o processo das doenças inflamatórias crônicas, como as doenças cardíacas, a hipertensão arterial, infarto do miocárdio, fadiga, Alzheimer, Parkinson, câncer. Há estudos que comprovam que o diabetes tipo 2 pode ser diagnosticado erroneamente se a pessoa estiver fazendo uso de estatinas. Isso porque essa droga eleva a glicose sanguínea, promovendo uma hiperglicemia que não necessariamente é configurado como tipo 2. Portanto, a retirada do uso da droga deveria ser uma atitude clínica primária e, após verificar os níveis glicolíticos do sangue, tomar uma outra atitude e não acrescentar uma medicação de forma direta sem antes fazer uma reflexão sobre o assunto. As estatinas bloqueiam a biossíntese do colesterol e promovem o declínio exacerbado da coenzima Q10, uma molécula mitocondrial que está diretamente relacionada com os músculos e a energia celular. E a deficiência dessa substância no corpo enfraquece a função do coração, promovendo uma disfunção diastólica, ou seja, um prejuízo na fase de relaxamento durante o ciclo cardíaco. Isso foi comprovado no ano de 2004, num estudo publicado no Jornal Americano de Cardiologia, que mostrou que a disfunção diastólica ocorreu em 70% das pessoas estudadas tratadas com 20 mg por dia de Lipitor. Lipitor à base de estatina, por 6 meses. Esta disfunção do músculo cardíaco foi reversível com a correta dosagem de coenzima Q10, o que mostra que sua suplementação restaura as células contra os danos miopáticos, auxiliando no tratamento da dor e da fraqueza muscular, assim como na fadiga crônica. Um estudo avaliou 50 pessoas que inicialmente usaram estatina e depois interromperam seu uso e passaram a suplementar com coenzima Q10. Num período de 28 meses de acompanhamento, foram realizadas algumas observações. A dor e a fraqueza musculoesquelética reduziu 58%. A fadiga diminuiu 68%. A falta de ar foi amenizada em 46%. A perda de memória foi reduzida em 4%. A neuropatia periférica diminuiu 8%.
Um artigo publicado na Revista Americana de Medicamentos Cardiovasculares cita cerca de 900 estudos sobre os efeitos adversos das estatinas. Uma das conclusões foi que se obteve uma melhora na função do músculo cardíaco com a descontinuação das estatinas e início da suplementação de coenzima Q10, que, como eu disse antes, é uma substância essencial para a função saudável das mitocôndrias, que são as responsáveis pela produção de energia celular. Na prática clínica, é concluso que as estatinas não apresentam um fator custo-benefício para a prevenção primária das doenças cardiovasculares em populações de baixo risco, independentemente do baixo custo dos medicamentos. Sugere-se ainda que os benefícios a curto prazo das estatinas podem revelar-se ainda mais modestos, mesmo nos indivíduos de alto risco para doenças cardiovasculares, sendo prudente não extrapolar o seu uso a longo prazo, por estar associado com a incidência de disfunção hepática, disfunção pancreática, aumento no risco de câncer, perda cognitiva, anemia, acidose, supressão do sistema imunológico, doença da tireoide. As estatinas são muito eficazes em reduzir os níveis de colesterol corporal. E esse é o problema, pois, como citei no estudo das pessoas idosas, aquelas com colesterol baixo são mais suscetíveis a um ataque cardíaco do que as que possuem um colesterol mais elevado. O estudo de Fleming, iniciado em 1948, é ainda utilizado por boa parte da medicina como suporte contra o colesterol, feito com moradores na cidade de Fleming, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Foi pioneiro em identificar fatores de risco para doenças cardíacas. Inicialmente, a pesquisa indicava uma correlação entre o consumo de gordura saturada e o aumento do colesterol, o que era visto como um fator de risco para doenças cardíacas. No entanto, análises mais profundas revelaram que essa relação não era tão simples quanto parecia. O estudo observou que pessoas que consumiam mais gordura saturada tendiam a apresentar níveis mais altos de colesterol total e LDL. Posteriormente, o estudo notou que, apesar do aumento do colesterol total e da LDL, o consumo de gordura saturada também estava associado a níveis mais baixos de triglicerídeos e a um aumento da HDL. Além disso, um dos diretores do estudo, Dr. William Castelli, observou que, em Fleming, o consumo de gordura saturada não estava associado ao aumento do risco de doenças cardíacas. Apesar dessas descobertas, a mensagem inicial de que a gordura saturada era prejudicial persistiu e persiste ainda na comunidade científica, assim como na mídia, em parte devido à falta de divulgação, interpretação adequada dos resultados mais complexos e, claro, a oportunidade que beneficiava as indústrias farmacêuticas. O que se conclui que o estudo de Fleming, apesar de suas descobertas iniciais, não estabeleceu uma relação definitiva e prejudicial entre gordura saturada e doenças cardíacas. Pesquisas subsequentes, inclusive dentro do próprio estudo, revelaram nuances na relação entre gordura saturada, colesterol e risco cardiovascular. É importante considerar que a saúde cardiovascular ela é influenciada por uma variedade de fatores e a relação com a gordura saturada é complexa e multifacetada. Um outro estudo realizado na Índia mostrou que as populações do norte do país, que consomem 7 vezes mais gorduras saturadas do que as populações do sul, apresentam 7 vezes menos incidência de doenças cardiovasculares. Então, repetindo o que falei agora há pouco, é o colesterol que faz nossas células serem impermeáveis. Sem ele, a bioquímica intracelular é abalada em relação ao líquido externo. Quando os níveis de colesterol não são adequados, a membrana da célula fica debilitada, e isso estimula a liberação de hormônios sintetizados pela glândula suprarrenal, que precisam então buscar o colesterol trazendo de outra parte do corpo, transportando para áreas afetadas, pois, como vimos, a sua ação é de reparo tecidual. O colesterol é vital para a própria função neurológica, tem um papel fundamental na formação da memória e na captação de hormônios no cérebro, inclusive da serotonina, a substância química que oferece a sensação de bem-estar e prazer ao corpo. Quando os níveis de colesterol estão demasiadamente baixos, os receptores de serotonina não conseguem funcionar, pois o colesterol é a principal molécula orgânica do cérebro, consistindo de mais da metade do peso seco do córtex cerebral. Inclusive, pessoas que apresentam baixo colesterol corporal frequentemente têm dificuldade de digerir gorduras. O fato é que existe um adoecimento crônico da população brasileira e mundial em relação às doenças cardiovasculares, que ainda são a causa de morte mais importante nos dias de hoje. Mas culpar o colesterol acredito não ser a melhor solução. O que me leva à pergunta: quem ganha com essa narrativa? Toda pergunta pressupõe uma resposta,
e acredito ter ajudado você a pensar melhor sobre o assunto. Para que não pairem dúvidas sobre as informações aqui explanadas, todas as referências estão assinaladas na descrição desse vídeo. Saúde, a maior riqueza da vida.